Vamos aprender agora a criar um questionário, tá? Para isso, a gente tem que vir para a opção adicionar uma atividade ou recurso. Escolhermos aqui na opção atividade a opção questionário e dar um clique em acrescentar. Primeiramente, quando você dá um clique em acrescentar o questionário, ele pergunta, né, as configurações, tá, desse questionário. Então vamos colocar aqui, como é só um exemplo, você aprender. Então vamos colocar aqui aula 3, tá? Aqui uma introdução ao questionário, caso você queira colocar. Ok? Temos que escolher uma data que vai abrir o questionário e fechar o questionário. Isso aí o coordenador do curso vai passar para você, tá? Eu vou colocar aqui uma data fictícia, ok? Só para a gente entender. Então o questionário sempre abre a 0 hora e 05 e sempre fecha às 23h55. Isso é padrão, ok? Então o questionário sempre vai abrir nas 0 horas 05 fechado às 23h55, ok? Na opção não categorizado vai estar a opção aqui atividades do AVA. Você vai ter que dar um clique nesta opção, atividades do AVA, tá? Então vai estar lá na sua sala a opção atividade do AVA. Nota mais alta, ok? Aqui colocar 10 perguntas a cada página, ok? A opção de feedback tem que estar o adiado e todos esses aqui devem estar marcados, como mostra aqui a imagem, ok? Número de casas decimais, coloquem uma, tá? Não precisa de 100, essa opção aqui sempre tem que estar com a opção nenhum, tá? A gente não deixa a opção segura com JavaScript, porque às vezes o aluno ele quer imprimir esse questionário para estudar. Então sempre deixe marcado a opção nenhum, ok? E vamos agora ao final desta página. Deixa a opção grupos separados, que é a opção padrão, ok? E dê um clique na opção salvar e mostrar. Ele vai mostrar a você agora o questionário que você criou, para que você possa agora editar o teu questionário, ou seja, inserir as perguntas neste questionário. É isso que a gente vai aprender, é inserir as perguntas no questionário. Então vamos clicar na opção editar questionário neste botão ou à sua esquerda, opção editar questionário, ok? Então vamos aqui a opção editar questionário, você vai começar a inserir as suas perguntas no seu questionário, ok? Então como é que fazemos para inserir as perguntas no questionário? Primeiramente, toda vez que você abrir o seu questionário, seja ele questionário da aula 1, 2, 3, 4, 5, 6, sempre procure aqui na opção selecione uma categoria, a opção de A padrão para a aula 1, ou A padrão para a aula 2, 3, 4, 5, ou então a opção aula 1, aula 2, ou aula 3, aula 4, aula 5, aula 6, sempre essa primeira opção que vai estar aí para vocês, tá? Sempre vai ter a opção aula 1, ou aula 2, ou então padrão para a aula 1, ou padrão para a aula 2, ok? Então sempre vai ser essa primeira opção. Clicando nessa opção, observe que você não tem aqui nenhuma pergunta, porque vai estar vazio, então não está aparecendo a opção aqui 1, 2, 3 ou 30. Nesse caso, você vai ter que inserir aqui 30 questões, ok? Para que você possa, dessas 30 questões, colocar 10 perguntas aleatórias para o aluno. Você vai aprender neste vídeo. Então vamos lá. Eu vou agora criar minha primeira pergunta. Então, para criar minha primeira pergunta, eu vou na opção criar uma nova questão. Então, vou dar um clique nesta opção. E agora eu tenho aqui todos os tipos de questões que eu tenho para adicionar. Então, você pode trabalhar com múltipla escolha, verdadeiro ou falso, tá? Associativa, ok? Então, sempre é bom utilizar essas opções, múltipla escolha, verdadeiro ou falso, ou associativa. Caso você queira trabalhar com as outras, podem sim, sabendo dominar essas opções aqui, você pode trabalhar com elas normal, ok?
A gente pede que você não use a opção de ensaio, que a opção de ensaio o aluno só tem a resposta do questionário quando você corrige essa pergunta aqui, tá? Então é sempre bom a gente não utilizar essa opção aqui, vai dar mais trabalho para você, tá? E o aluno também vai ficar dependendo da tua resposta, você poder ir lá corrigir essa pergunta para o aluno ter a sua nota. No caso do questionário, a gente trabalha com questionário para que o aluno possa receber a nota logo na hora que ele termina o questionário. Então, vamos começar com a opção de múltipla escolha. Então, vou marcar a opção múltipla escolha e dar um clique na opção próximo. E vai aparecer para mim agora a opção para eu trabalhar com múltipla escolha. Primeiramente, na opção nome da pergunta, você vai colocar uma sigla para definir a tua primeira pergunta desse questionário. Lembre que eu estou na aula 3, então vai ser P1, tá? Perdão, vai ser A3, P1, ou seja, aula 3, pergunta 1. Se fosse aula 1 era A1, P1, tá? Como eu tenho aula 3, A3, P1 e assim sucessivamente, A3, P2, A3, P3, A3, P4, ok? Aqui é onde eu coloco a pergunta para o meu aluno, ok? Então, como a gente está trabalhando com teste, eu vou colocar aqui uma pergunta, tá? De teste para este aluno, ok? Quais as cores da bandeira do Japão? Ok? Uma pergunta simples só para a gente poder trabalhar. Então, coloquei a pergunta para o aluno, eu posso formatar essa pergunta? Posso sim, eu seleciono, como a gente fez lá no fórum, tá? Então, o tamanho, eu posso colocar a cor, ok? Para essa pergunta, tá? Então, vamos lá. Fiz a pergunta, tudo isso aqui é padrão, não precisa modificar. Vamos logo para a opção escolha 1, onde eu vou colocar a resposta dessa escolha que eu fiz. Então, quais as cores da bandeira do Japão? Tá? Então, eu vou colocar aqui branco e vermelho. Esta é a pergunta, a resposta correta? Sim. Se a resposta é a resposta correta, eu venho aqui na opção nota, onde tem nenhum, e coloco a opção, dou um clique em 100%. Ou seja, todas as perguntas corretas, todas as respostas corretas, perdão, tem que estar com a opção 100%. Caso o aluno marque essa opção, ele vai ter a nota, ok? Todas as outras, a partir da escolha 2, vai estar com a opção nenhum, a resposta errada, ok? Então, só a resposta correta eu deixo 100%. Vamos trabalhar agora com as respostas erradas. Então, tá aqui a opção. Vamos colocar mais uma resposta, sendo a resposta errada. Vermelho e preto. Ok? Mais um, a escolha 3. Azul e roxo. Vamos para a escolha 4. Branco e verde. E vamos para a última escolha, que é a escolha 5. Lilás e branco. Pronto, observe que todas as que estão erradas eu deixei como nenhum. E só a primeira, que é a resposta correta, ele está com 100%. Ok? Feito isso, vamos para o final deste questionário, dessa opção de pergunta, e dar um clique em salvar mudanças. E agora eu tenho minha primeira pergunta da minha aula. Estão observando aqui, ok? E mostrando que é múltipla escolha. Vamos criar uma chamada verdadeiro e falso, tá? Então, criar uma nova questão e tenho aqui a opção verdadeiro e falso. E vou dar um clique na opção próximo. Vamos agora trabalhar com a opção verdadeiro e falso. Então aqui vai ser a mesma coisa, ó, A3, P2, aula 3, pergunta 2. E aqui será
a pergunta para o aluno. As cores da bandeira do Japão é branco e vermelho? Estou fazendo uma pergunta ao aluno para dizer se sim ou não. Então, as cores da bandeira do Japão é branco e vermelho, tá? Então vamos aqui, ó. Essa é a resposta certa? É sim, é vermelho e branco. Então, eu vou dizer que ela é verdadeira. Se isso aqui fosse errado, eu deixava a opção falso, tá? Observe o seguinte, isso aqui é uma resposta afirmativa. Lógico, ela que vai ser verdadeira. Então, posso aqui, ó, também formatar. Ok? Então, deixei a resposta verdadeira. Venho aqui e salvar mudanças. E agora eu tenho uma pergunta múltipla escolha e uma pergunta verdadeira e falsa. Eu posso verificar essa pergunta? Posso sim, dando um clique nesta lupa. Então vou visualizar a pergunta, tá? De como ela é feita, ok? Então está aqui, ok? Caso eu queira modificar esta pergunta, poxa, vamos ver que eu errei aqui, tá? Então eu vou fechar essa janela e vou aqui dar um clique nesta opção, que é editar. Então vou editar essa minha pergunta, caso eu tenha errado. Então eu venho aqui e edito a minha pergunta. Faço toda a edição, corrijo a pergunta e salvar mudanças. Então acabei de salvar a alteração que eu fiz nessa pergunta. Para ver a pergunta verdadeira e falsa, a mesma coisa. Eu vou dar um clique na lupa e aqui está a pergunta de verdadeiro e falso, tá? Com as opções para que o aluno possa responder, ok? Então isso eu terei de fazer até ter as 30 perguntas. Observe que aqui eu tenho 2 perguntas, ok? Então aqui eu vou ter que fazer as 30 perguntas. Então como é que vai ficar o meu questionário com 30 perguntas? Então, como exemplo, eu vou abrir aqui uma aula, tá? Uma aula 3, com 30 perguntas, para você entender como é que vai ficar. Então vai ficar assim, ó, tuas 30 perguntas, ok? E eu tenho que enviar para aqui, para que possa estar disponível para o aluno responder o questionário, 10 perguntas aleatórias. Então como é que eu faço? Terminei de fazer as minhas 30 perguntas, ok? Então agora eu vou enviar 10 perguntas aleatórias. Então está aqui, ó, acrescentar 10, tá vendo? Questões aleatórias, acrescentar um questionário. Então, depois que eu escolhi a opção 10 aqui, eu dou um clique em acrescentar ao questionário. E agora automaticamente ele vai acrescentar aqui 10 perguntas, ok? Aleatoriamente, ok? Aqui está dizendo que são perguntas aleatórias da categoria. Então pode ser a 11, a 12 ou a 1, tá? Então aqui ele coloca, pode ser a 11, a 10 ou a 1. Então tá aí, ok? Então é assim que você cria o seu questionário com as 30 perguntas. E é assim que você envia para o aluno responder 10 perguntas aleatórias, ok? Então tá aqui como é que você cria as 30 perguntas. E tá aqui como é que você insere 10 perguntas aleatórias no seu questionário, ok?